Olá, queridos, tudo bem? Deus abençoe. Então, vamos continuar nosso estudo, né? Nosso breve estudo na carta aos Hebreus, ok? Os Hebreus, o povo de Deus, o povo que passou o rio, era o povo judeu na antiguidade, e hoje nós somos esse povo, o povo que passou pelo rio, que passou pelo batismo, passou pelas águas, ok? Pois bem, essa salvação, todo o Antigo Testamento falou, certo? Todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia apontou para Cristo. Todo o Antigo Testamento até então, até o nascimento de Jesus, falava dele, somente dele, ok? Os heróis da fé, os heróis do passado, os grandes reis, tudo isso apontava para Cristo. Nós não podemos deixar que personagens bíblicos atrapalhem a luz de Cristo nas nossas vidas. Ok? E aqui o próprio povo hebreu estava fazendo isso. O povo daquela época, que recebeu essa carta, estava indo atrás de anjos, estava indo atrás de coisas espirituais, da lei que foi dada por anjos. A tradição judaica religiosa diz que foram anjos no monte que passaram para Moisés essa carta, que deram as cartas para Moisés, a lei, tá certo? E pela lei eles foram guiados até hoje são guiados, tá? Amém? Então vamos lá. Vamos ler o versículo 1, nós estudamos 1 ao 4 semana passada, mas vamos continuar do 1 até o 8, ok? Para que a gente não perca o fio da meada. Portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Isso é importante. Pois se a palavra falada pelos anjos, olha aí, permaneceu firme e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Testemunho, certo? Então veja bem, se nós negligenciarmos isso, não há salvação, não há como acharmos salvação para nossos pecados, para uma vida eterna. Nós vamos morrer a morte eterna, certo? O sofrimento, nós vamos para o lago que arde com fogo e enxofre, amém? Ok, também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Veja, Deus testificou com eles por meio de sinais no Antigo Testamento e depois através de vários milagres e dons do Espírito Santo já no Novo Testamento para nós. Hoje, até os dias de hoje, nós temos sinais segundo o Espírito Santo, obra do Espírito Santo que foi derramado, foi soprado por Cristo nos apóstolos, e 40 dias depois eles ficaram em Jerusalém, lá buscando o Espírito Santo, esperando a vida do Espírito Santo, e foram batizados no dia de Pentecostes, ok? Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos. Que mundo vindouro é esse? Isso é a vinda gloriosa do Senhor, a vida eterna. Esse mundo vindouro é vida eterna, tá ok? Não é agora, não é você aceitou Jesus e é agora, aceitar é tudo para hoje, para esse momento, não, é o mundo vindouro. Por isso nós temos que olhar para as coisas com fé, esperar, ter esperança. Sem esperança, sem esperar alguma coisa, nós não precisamos ter fé, ok? Beleza. Também Deus testificou com eles, ok. Não foi aos anjos que Deus... 5. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos. Então quer dizer, Deus não são os anjos que vão governar no mundo vindouro. Quem vai governar no mundo vindouro é o próprio Filho de Deus, é Cristo. Você veja como ele está tentando tirar da cabeça desses hebreus, desses cristãos, dessas pessoas aqui, a falta de foco. Eles estavam desviados, é exatamente isso. Eles estavam se desviando dentro da igreja, dentro da religião do próprio Cristo. Eles estavam indo por outros viés, que não fosse o caminho, a verdade e a vida que era Jesus. Eles estavam indo atrás de anjos, aqui especificamente falando de anjos. E ele está falando nesse momento aqui da superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre todas as potestades celestiais. Tá ok, pessoal? Então, tome cuidado, preste bem atenção, veja você. Não veja a igreja, veja você. Como é que está a tua fé? Aonde é que está a tua fé? Tua fé está alicerçada em Cristo, na palavra, certo? Nós já vamos saber disso. Na palavra, ou está alicerçada em objetivos, em metas a ser alcançadas, trabalhos na igreja para alcançar uma salvação, que também não leva a nada, ok? Presta atenção nisso, tá? Não foi a Deus não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas antes, em certo lugar,
Alguém testificou, esse em certo lugar é no Salmo 8, versículo 4 em diante, certo? Alguém dizendo, que é o homem para que te lembre deles? Ou o filho do homem para que visites o homem, né? Esse homem aqui, né? É a primeira vez que foi mencionado na Bíblia um homem aqui, né? Desse termo aqui, como Jesus, ok? Ó, fizeste-o um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Esse é Cristo. Não é eu, não é você, não é ninguém. É Jesus Cristo. Ele, a própria palavra, o verbo de Deus, as coisas, tudo acontece através do verbo, da palavra de Deus. E isso é Cristo. O verbo se fez carne. João 1, 12, 1, 13, por ali, né? O Evangelho de João, tá certo? Capítulo 1, versículo 12, 13, 10, por ali, tá bom? Só dá uma olhadinha. De glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Deus entregou todas as coisas a Cristo, certo? Deus pôs todas as coisas em Cristo, entregou todas as coisas a Cristo, ao último Adão. Assim como ele deu tudo para o Adão cuidar, lá no Éden, no capítulo 3, 4 de Gênesis, ali a gente já vai observar isso. Deus entregou tudo na mão do Adão, deu para Adão cuidar de toda a criação. Olha que coisa tremenda. A gente não olha muito isso, né? E a mesma coisa ele fez com Cristo, só que dessa vez ele entregou para quem? Para Jesus, o último Adão, o segundo e o último Adão. Aqui, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Assim como fez com o primeiro Adão, que falhou, pecou, caiu, use a palavra que você quiser, então caiu aonde? Caiu no pecado, e o Satanás tem o poder sobre essa terra, certo? Tinha, né? Não tem mais. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Agora tem um ponto aqui. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito um pouco menor do que anjos. Quem que nós vemos? Nós não vemos todas as coisas sujeitas a Cristo. Nós vemos quem? Nós vemos a Cristo. Nós não vemos as coisas sujeitas a Cristo. Nós olhamos e vemos essas coisas sujeitas, nós vemos as coisas dominadas por Cristo, nós não vemos. Se você olhar para o mundo, você vai ver o mundo caído. Mas nós olhamos para quem? Nós porém, vemos porém quem? Jesus, aquele que por um pouco foi feito um pouco menor do que anjos. Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da sua paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Convinha, no 10, que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse-os pelas aflições o autor da salvação deles. Ok? Então, nós consagramos a Cristo. Nós não vemos o mundo, nós não olhamos as circunstâncias, nós não olhamos os problemas, nós olhamos Cristo, certo? Esse tempo aqui, de... nem todas as coisas estão sujeitas a ele, não vemos tudo sujeito a ele, é um tempo separado para quem? Para mim e para você evangelizarmos, falarmos do amor de Cristo. É o tempo da igreja, a igreja com rodas, a igreja que se move, a igreja que prega na televisão, prega na rua, prega na escola, prega onde for, certo? Existem coisas aí que não é hora de falar agora, mas esse evangelho tem que ser pregado. Certo? Esse é o tempo da igreja, é por isso que as coisas ainda não estão todas sujeitas a ele, porque o que acontece aqui, ele fala, olha, convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse-os pelas aflições o autor da salvação. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, então essas aflições atingem a Cristo no corpo, que é a igreja, certo? E essas aflições acontecem para quê? Para que venha nós fôssemos levados à glória, entendeu? Para que nós sejamos levados à glória, sejamos glorificados, certo? Porque muita gente que pensa que glorificar é continuar vivo aqui nessa terra. Glorificar é ser mortificado em Cristo. Mortificado, ser morto na terra, mortificado, andar como morto nessa terra, mas vivo para Cristo. Amém, querido? É um assunto que merece muita oração, muita meditação, e não é só em 5 ou 10 minutos que a gente vai aprender, tá ok? Mas é uma pincelada para que você possa entender que
não existe anjo, não existe diabo, não existe ninguém maior do que Cristo, porque Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, ok? E isso agora, nem todo está sujeito, mas por quê? Porque é um tempo nosso, que somos parte do corpo de Cristo, somos aqueles que bebemos a ceia, que participamos da ceia como memorial, ok, pessoal? Somos fortalecidos pelo Espírito Santo, somos novas criaturas em Cristo. Para quê? Para continuar essa obra na terra, essa obra terrena, guiados pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Medite nessa palavra. Eu falei que era do 1 ao 8, mas no fim nós somos até o 9, o 10, né? Então, glória a Deus por isso. Fica assim, amanhã, semana que vem nós continuamos. Fica na paz, querido. Até a próxima. Tchau.